Olá pessoal, meu nome é Renan, retornando aí mais um vídeo Excel VBA. Vamos conversar um pouco hoje então sobre importação de dados do CEP diretamente do site dos Correios. Então eu tenho um exemplo aqui, um formulário, onde eu vou mostrar o código e como foi feito esse código aqui, no que eu me baseei para poder estar trazendo esses dados diretamente lá do site dos Correios, que é uma base de dados mais atualizada de endereços que você pode ter aí para colocar no seu formulário. Então vamos lá. Então você tem um formulário que você vai preencher seus dados, os dados do cliente ou que você da empresa que você queira cadastrar e vai preencher o CEP. Então vamos colocar um CEP aqui, ó, 22040002. Então vamos buscar esse CEP. Ele vai acessar o que ele faz aqui. Ele abre a página do site dos Correios. Pega o CEP que eu digitei nesse campo de CEP e submete a pesquisa tudo dentro do navegador. Só que como eu deixei oculto o navegador, você nem vê essas ações ocorrendo. Daqui a pouco eu mostro o que acontece nessas ações. Então o teu serviço vai ser digitar o CEP correto, é claro, se não for correto ele não vai puxar valor algum, e você vai digitar o número e vai fazer o cadastramento. Então digita o número lá e é o que você vai ter que preencher, pois o CEP já trouxe o endereço, o nome da rua, Logradouro, o bairro, a cidade e o estado, ele traz automaticamente aqui. E também no código eu desmembro, eu dou um split aqui na string que traz o nome da rua, porque se eu fosse trazer o dado como ele aparece no site dos Correios, ele ia trazer dessa forma aqui, a Rua Barata Ribeiro, ele vai mostrar de tal número a tal número. Então eu quebro essa string trazendo só o nome da rua para que ele não traga informação que eu não preciso puxar para o cadastro. Então dessa maneira eu cadastro, ele já joga os dados para minha planilha e dá uma mensagem básica aí de dados cadastrados. Então esse é o código que faz a importação lá do site dos Correios e traz a informação para o nosso formulário. Então vamos ao código aí, ver algumas questões aí que é importante saber para você conseguir implementar ele aí no seu projeto. Então a gente vai ter o campo do CEP e o botão que vai acionar, vai puxar macro pega a tabela. A macro pega a tabela, está dentro do módulo 1. E o módulo pega a tabela, depois de executado, vai puxar a função criada aqui para puxar os dados de dentro dessa tabela. Então aqui eu coloco as informações, configurações do objeto criado, foi criado o objeto Internet Explorer, e para funcionar você tem que habilitar aqui em ferramentas, referências, tem que estar habilitado o Microsoft Internet Controls, porque senão ele vai gerar erro. Então você seta essa biblioteca, dá OK e beleza, ele vai estar funcionando essa rotina de importação. Então aqui vamos colocar um true para vocês verem acontecer a ação de abrir o site do Busca CEP. Ele vai ter que dar um looping aqui esperando que que o site abra para ele poder fazer jogar informação lá no campo. Então ele vai pegar o campo que vai estar dentro do Zenform1 txt busca CEP. Então esse vai ser o campo do valor que ele vai estar jogando para dentro do formulário. Vai pegar ou vai estar pegando o formulário e vai estar jogando para dentro do site e vai estar submetendo esse valor à busca. Aqui eu coloco documental.item e o local, o valor dessa informação dentro do site dos Correios, ou seja, aqui no navegador, quando eu for exibir o código fonte aqui e fizer uma busca, vamos ver onde é que está esse valor que a gente fez a busca. Vamos buscar então aqui, ó, ele vai fazer um looping na tabela e vai procurar onde que está o campo de entrada, input, que é referente ao que é a entrada de dados do formulário. Então ele vai dar essa entrada nesse input com o valor que eu pedi para ele cadastrar aqui no text field aqui, que é o campo onde eu vou estar preenchendo esse dado. Então ele vai pegar esse valor do formulário
e vai preencher dentro deste campo do objeto Internet Explorer, do IE, do navegador, e vai submeter esse termo à pesquisa. Submetendo o termo à pesquisa, a gente tem a mesma configuração que aparece no sistema de importação dos dados da Receita Federal dos vídeos anteriores, aí, onde eu mostrei essa questão. Eu digito um campo numa página, mas o resultado vai aparecer em outra página, então eu tenho que informar para o meu código que a localização, ele vai ter que esperar essa localização bater com o valor da onde ele vai ter que puxar os dados. Então isso faz o looping para esperar que essa página seja carregada, para então, depois que ela estiver carregada, ela puxar esses dados aqui do meu formulário, os dados da página. Aqui eu tirei o kit, vamos deixar o kit comentado aqui para vocês visualizarem a página e ela não fechar. Mas você pode deixar aqui, porque ele vai abrir e vai fechar a página automático sem você perceber que ele aconteceu. Então vamos abrir o formulário de novo e vamos digitar um CEP aqui para vocês verem essa ação da página abrindo. Vamos digitar o CEP 22 040 002. Vamos buscar esse CEP. Então, ó, ele abriu o site da página dos Correios, digitou o CEP, você viu que apareceu bem rapidinho, e aqui ele já trouxe o resultado. Você pode ver aqui também ó, que ele trouxe aqui, mas eu dei um split, então eu trouxe a string do logradouro, somente o nome da rua. Eu separei o restante dos dados que foram trazidos aí do formulário. Então, dessa forma, ele já vai estar puxando os dados só com o que interessa para nós, que é o nome da rua. Então, na continuação do código, ele vai executar a função aqui que vai puxar os dados. Então, aqui é todo procedimento de declaração de variáveis, que ele vai ter que percorrer os elementos dentro do navegador, encontrando o objeto tabela. E aqui eu delimito também a questão das linhas que ele vai ter que percorrer. E aqui tem os dois códigos aqui, que ele vai percorrer essa tabela, todos os elementos dessa tabela. Se você quiser jogar os dados para planilha, você pode usar esse código que está comentado. É só tirar o comentário, comenta essa linha aqui que vai fazer acrescentar os dados dentro da matriz que eu coloquei para acumular os valores da linha. Então ele vai achar essa tabela, o elemento que é igual à tabela. Então, quando esse elemento for igual à tabela, ele vai percorrer a linha, acrescentando os dados na minha matriz que eu declarei aqui em cima. Eu declarei uma matriz com 5 linhas, com 5 dados no caso. Então, ele vai fazer esse looping, adicionando cada um dos dados dentro dessa matriz. Depois que ele sai desse looping, ele joga para dentro do meu user form cada um dos dados acumulados quando ele percorreu o looping dentro desse looping, buscando dentro dessa tabela, no caso. E aqui eu só faço um tratamento de erros, eu coloquei um trata end, que eu faço uma quebra dos dados para eu puxar só a rua e não aquele complemento com os números de delimitação. Então aqui eu vou pegar dados 1, que é o primeiro dado que está na primeira célula, e dou um split, ou seja, eu quebro ele com esse delimitador, porque é o padrão aqui, ó, delimitador. Então quando ele encontrar esse delimitador nessa string, trata end, ele vai quebrar o texto, e como ele também gera uma matriz, o meu trata end, eu vou puxar o meu primeiro dado. Então o primeiro dado vai ser o 0. Então ele puxa esse trata end, ele traz somente o nome da rua, e depois ele vai acrescentando os novos dados, depois dá foco, e caso ocorra algum erro, ele vai dar essa mensagem box logo aqui em cima, que eu faço esse tratamento de erros aqui, um erro go to erro. Então, a princípio, pessoal, o código de importar esses dados seria isso aí. Não tem muito segredo, é só você copiar e colar um módulo específico para esse daqui, fazer a questão de configuração. Vamos tirar aqui para ele fechar esse navegador para não ficar aberto aí sem que você vê. Aqui visível vamos deixar como padrão falso. Então você não vai ver essa ação acontecendo, e quando você digitar o CEP aí na tua planilha, no teu formulário, ele vai puxar, aí vai trazer sem que você veja essa ação acontecendo. Vai digitar busca, ele vai trazer apenas os dados
para você no formulário já preenchido corretamente. Então, pessoal, eu vou deixar essa planilha disponível aí na descrição do vídeo para vocês baixarem e fazer aplicação aí nos seus projetos. Qualquer dúvida, sugestão aí, pode mandar comentário. E até o próximo vídeo aí então, tá? Valeu!